Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, versículos de número 30. Marcos 4, versículos 30 a 34. Disse mais, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e torna maior do que todas as hortaliças e deixa grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor que esteja, ó Deus, abrindo o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra por ação do Teu Espírito no nosso coração. Ó Deus, as nossas preocupações, os nossos desejos, às vezes, matam a semente no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor traga cativo todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, para que a Tua palavra haja terreno fértil, para que a Tua palavra cresça e se desenvolva na nossa vida, para a glória do Teu nome, e para que assim, ó Deus, nós possamos estar cada vez mais preparados para estar com o Senhor na implantação final do Teu reino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique essa palavra ao nosso coração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês, só para título de lembrança, se você pegar aí no capítulo 4, se você não pegou as primeiras mensagens nesse capítulo, é necessário que você ouça essas mensagens, está lá no canal da igreja, no YouTube, porque elas são sequenciais. Jesus, no capítulo 4, ele começa a ensinar na beira-mar, depois ele vai trabalhando com seus discípulos, ele começa com a parábola do semeador. Nós vimos isso aqui, ele começa com a parábola do semeador, explica essa parábola, e lá na parábola do semeador nós vimos que ele trata da responsabilidade humana com relação à palavra que você ouve, que nós ouvimos. Por isso, lá tem o semeador, tem a semente, que é a palavra de Deus, e tem o coração do homem. Aquele coração irresponsável que ouve a semente sem responsabilidade, ouve a palavra sem responsabilidade nenhuma, o diabo vem e rouba a palavra. Aquele coração que está cheio de preocupação com as coisas desse mundo, os espinhos, que abafa a palavra, e aquele coração que recebe a palavra e produz a 100, 60 e 30 por 1. É o que nós vimos lá. Então, na primeira parábola do semeador, ele fala da responsabilidade do homem com a palavra. Daí ele vai falar da parábola da candeia. Ou seja, esse homem que recebeu a palavra no coração, e essa palavra achou espaço, ele se torna luz. E ele tem que refletir essa luz. A luz não pode ser colocada debaixo da mesa, não pode ser colocada debaixo da cama. Ela tem que ser colocada num lugar alto para que essa luz ilumine, reflita. Nós vimos na parábola da candeia. Depois da parábola da candeia, já aí no versículo 26, ele vem falando da parábola da semente. A parábola da semente é que ele diz que o semeador joga semente, o agricultor, ele joga semente, e agora já não é mais responsabilidade dele, ele joga e de noite ele dorme, vai lá de manhã cedo, volta de tarde, vai de manhã, volta de tarde, esperando, com aquela expectativa de que a semente brote. E aí nós falamos sobre o segredo da semente, que ninguém sabe como que ela brota.
E nessa parábola da semente, ele está falando da ação de Deus. Então, na primeira parábola, é o homem respondendo a palavra, e agora Deus agindo através da parábola. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que um pode regar, o outro pode semear, mas o crescimento só vem de Deus. E o agricultor, ele não sabe, ele fica lá, e de repente aquela semente que parecia que estava morta, dentro dela tem uma célula qualquer, alguma coisa acontece, que ela brota, gera uma planta, essa planta cresce, dá nova espiga e nova semente. Então ele diz que nesse processo da pregação da palavra, é a ação de Deus. Mas você acha, acabou as parábolas? Não, Marcos continua com o mesmo raciocínio sobre o reino de Deus. Por isso o versículo 30 diz, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Jesus falando. Nós vamos comparar o reino de Deus a quê? Como é que nós vamos comparar? Ele já estava fazendo as parábolas, e aqui ele volta a falar. Então a ideia central dessa parábola, que nós acabamos de ler, que ele fala sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus não importa o quão pequeno e insignificante pareça ser de início. Quando ele cita a semente, ele diz que esse reino continuará a expandir e se tornará uma bênção cada vez maior para todos que entram nele. A semente da mostarda aqui não é aquela mostarda que nós temos na nossa horta, que às vezes nós ficamos aqui na cabeça, mas peraí, é aquele pezinho de mostarda que nós comemos lá, afogado lá, não é isso. A mostarda aqui, que para o contexto lá dos tempos de Jesus, era uma árvore que chegava a ter 3,5 metros até 4,5 metros de altura, e que tinha uma copa frondosa. Essa árvore produzia uma semente, tinha até de 3 qualidades, uma semente mais escura, uma média e uma semente mais clara, que era usada para, até mesmo para enfermidade, como remédio. E os pássaros gostavam muito dessa semente. A semente da mostarda, dessa árvore, ela é apresentada na Bíblia como algo muito pequeno. Vocês vão lembrar quando os apóstolos falaram, aumenta a nossa fé, nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, no contexto de Jesus, a semente da mostarda era para dizer que algo era muito pequeno. É o contexto aqui que ele está falando. Então, o que essa parábola está nos mostrando é que de uma pequena semente, de uma pequena coisa, de algo pequeno, pode-se gerar algo grande. Então, que o reino de Deus, a igreja do Senhor, de algo pequeno, ela pode se tornar algo grande, que vai receber mais e mais pessoas, e que ela será uma bênção na vida desses que se achegam a ela. Vamos ver o que o texto tem para nos falar. No versículo 30, ele está dizendo que outra palavra relacionada ao reino de Deus. Nós já falamos aqui, eu já citei o versículo, e ele vai fazer uma comparação dessa parábola com o reino. Assim como ele já tinha dito nas demais parábolas que antecederam no capítulo 4. Então, aqui ele está se tratando do reino de Deus. Meus irmãos, guarde isso, porque a partir dessa mensagem, nós vamos começar a trabalhar sobre a ação desse Senhor do reino, que vai entrar pelo capítulo 5. Então, ele está falando sobre o reino. No versículo 31, ele diz, é como um grão de mostarda que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. No 31, ele está mostrando que a semente de mostarda é uma simbologia de algo muito pequeno. Como eu já disse, tem que ser semeado. Repare o seguinte, preste bem atenção. A semeadura sempre está em todas as parábolas. É necessário que a gente entenda isso. A semente, ela não brota se ela não tiver contato
com o solo, a semeadura sempre está sendo colocada. Alguém tem que semear. É muito simples você entender isso. Se você colocar 1 quilo de feijão de planta lá na sua despensa, lá numa lata dentro da sua cozinha, ele nunca vai se tornar um pé de feijão. Ele vai acabar estragando lá e não se torna um pé de feijão. Por quê? Porque para ele se tornar um pé de feijão, alguém tem que semear. Então a semeadura aqui ele volta a colocar, quando ele coloca, é como um grão de mostarda que, quando semeado, ou seja, o grão de mostarda tem que ser semeado. Tem que ser semeado. Isso aqui é para nós já começarmos a pensar em algumas coisas que nós vamos ver na prática. E uma vez semeada, no versículo 32 diz, mas uma vez semeada, volta a afirmar, uma vez semeada, cresce e torna maior do que todas as hortaliças, deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então o versículo 32, ele diz, uma vez semeada, que é o papel dos homens. Lembra da palavra do semeador? Que o semeador saiu a semear. Então, no papel dos homens, a evangelização, o discipulado, a pregar a palavra, levar a palavra, é o nosso papel. E uma vez semeada, cresce. Papel de Deus. Então, você note que ele está colocando numa mesma parábola, juntando as duas anteriores numa só. Ele está dizendo, olha, o papel dos homens em semear essa pequena semente, o papel de Deus em fazer a semente crescer, é o papel de Deus. Aí vem o desenvolvimento do reino. O desenvolvimento do reino, o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento do povo de Deus, passa obrigatoriamente por essas duas participações. Não adianta a pessoa semear sem a ação de Deus, para que a semente brote e vire uma planta. E não adianta guardar a semente achando que a planta vai brotar, porque Deus vai fazer um milagre dela brotar lá dentro da lata. Meus irmãos, o texto nos mostra que nesse projeto de Deus, no desenvolvimento do reino, há o papel necessário do homem, que Deus o chamou para adorá-lo e glorificá-lo, e para o crescimento do seu reino, e o papel de Deus, agindo através desse homem. Isso aqui é um exemplo muito simples, e muito claro e bíblico, é quando você para pensar em Atos dos Apóstolos. Jesus termina o seu ministério, e Atos dos Apóstolos diz que naquela casa estavam reunidos 120 pessoas, depois da sua morte, depois da sua ascensão, apenas 120 pessoas, até que Pedro prega, e quando Pedro prega, ele lança a palavra, ele lança a semente, e naquele mesmo dia, 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, ninguém converteu do nada, e Pedro também não falou para aquele povo qualquer coisa, ele falou da palavra de Deus. Ele expõe a palavra, e uma vez que ele expõe a palavra, Deus age. Semente e a terra. Ação do homem e ação de Deus. E nós vamos encontrar isso no livro de Atos por todos os lados. Mais na frente, Estevão prega, mais na frente converte mais 5.000, e aí a ponto de daquelas sínteses que nós encontramos no livro de Atos, diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor acrescentava. Então, nessa parábola da semente de mostarda, ela diz que a semente torna-se uma árvore que abriga os pássaros nos seus galhos. O reino de Deus que recebe e abriga todo tipo de pessoa. O reino de Deus que abriga todas as tribos e nações. A árvore, ela simboliza exatamente o lugar onde as pessoas podem ir e encontrar proteção, encontrar alimento, onde tem o aconchego.
Se você parar para olhar uma árvore onde determinados pássaros passam a noite, é uma das coisas mais maravilhosas. Quando você vê aqueles pássaros vindo de noite e vão descendo e vão se ajuntando ali, e você ouve aquele barulho deles ali no meio daquela árvore, no meio daquelas folhas, e você não consegue nem vê-los, porque eles estão aglomerados. É isso que o texto está nos mostrando. O texto está nos mostrando que a igreja do Senhor é lugar de receber pessoas, é lugar que as pessoas podem vir e assim ter a sua proteção, é lugar de alimentação. Que alimentação? Da palavra de Deus. É lugar de comunhão, onde que você pode ter amigos, você pode ter mais do que amigos, você tem irmãos, e você pode ter comunhão, você pode ter liberdade de conversar. Sabemos que a igreja é como a arca, né? Às vezes a gente diz isso, que a igreja é como a arca, mas é melhor estar dentro da arca, muitas vezes, que está fedendo, do que estar fora dela. E eu costumo dizer, e tome conta do pica-pau. Na arca você tem que tomar conta do pica-pau, porque o pica-pau precisa de furar alguma coisa, né? E eu fico pensando, quem tomou conta do pica-pau na arca de Noé? Será que eles amarraram o pica-pau? Porque o pica-pau ia fazer um buraquinho naquela arca e não seria boa coisa. Cuidado para você não ser o pica-pau na arca, mas tudo bem, na arca tem de tudo. Na arca tem de tudo. Meus irmãos, a igreja é assim. Nós cantamos o Salmo 96. Vinde todas as nações, todos os povos. Quando João vai ao céu, ele diz, vi gente de todo tipo, de todas as tribos, de todas as nações, todo mundo, gente de todo lado, é branco, é negro, é asiático, é índio, é o que for, tem gente de todo lado, é pássaros de todo lado que posa nessa árvore. Então a igreja, ela é o reino de Deus, ela recebe e abriga todo tipo de pessoa. É o lugar da esperança. Nós às vezes ficamos aqui tão incomodados com o mundo, tão preocupados com o mundo, tão preocupados com o nosso trabalho, e esquecemos que nós somos um povo de esperança. Há esperança para que o Brasil dê certo? Não, a esperança do rei que vai voltar e vai colocar essas coisas tudo no seu lugar. Não é esperança no governo A ou no governo B, não é esperança em homens, é mais esperança no Rei dos Reis, que vai colocar as coisas no seu devido lugar. Essa é a nossa esperança. Podemos trabalhar? Podemos participar da vida pública? Podemos e devemos, dando o nosso exemplo, dando a nossa maneira de pensar, lutando pelas coisas certas, mas a nossa esperança não está nesse mundo amaldiçoado por Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça, essa terra está amaldiçoada, lembre disso, essa terra foi amaldiçoada no dia que Adão e Eva pecaram. Essa terra produz abrolhos, essa terra tem um príncipe maligno, que está sob o controle do rei, é um instrumento na mão do rei, mas a nossa esperança é que no dia que aquela trombeta tocar, ouvida a voz do arcanjo, tocada a trombeta, ele virá, e nós encontraremos com ele nos ares, e aí acabou, essa coisa vai ser incinerada toda, e tudo será feito de novo, a maldição acabou, porque o Senhor voltou. Essa é a nossa esperança. Tem gente que fica com esperança na economia, tem gente que fica com esperança no dinheiro, tem gente que fica com esperança no trabalho, tem gente que fica com esperança no conhecimento. Isso tudo é desse mundo, isso tudo passa. Se Jesus não voltar antes, nós vamos ser levados por alguns lá para cima do morro. E nesse dia que nós vamos ser levados para lá, eu espero que eu vá na frente. Acabou o pecado, acabou tudo. Hoje estará comigo no paraíso, disse o Senhor para o ladrão na cruz. Então, essa parábola, ela tem quer mostrar isso para nós,
esse reino maravilhoso que o Senhor veio implantar. E você vai ver isso desde o início de Mateus, quando Mateus vem falando do reino, e aqui também Jesus vem falando do reino. Os outros 2 versículos, eles estão também relacionados com este reino, porque ele continua: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Aqui ele está dando uma orientação àqueles que semeiam a palavra. Ele está dando uma orientação, ele está dizendo, você tem que semear através de uma estratégia. Então evangelizar não é jogar a semente de qualquer maneira. Evangelizar não é você chamar uma pessoa para vir para a igreja, ou você pode fazer isso, não estou dizendo que você não deva fazer, você pode convidar uma pessoa para vir à igreja, mas evangelizar, segundo ele, é falar conforme a capacidade do ouvinte, é expor para esse ouvinte conforme a sua capacidade. Então ele está dizendo, toda semeadura anterior, ele está dizendo, olha, é necessário que você faça isso de forma estratégica. Você tem que ter uma estratégia. Não acha que o semeador, ele joga a semente de qualquer maneira. Isso não é assim. Jogar de qualquer maneira vai cair num lugar que não deve. Você tem que ter uma estratégia. E qual é a estratégia que ele orienta? A estratégia é, fala segundo a capacidade do ouvinte. Então, se você vai pegar uma pessoa para jogar uma semente da palavra, e você já vai logo conversar com ele sobre o milênio e Apocalipse, a pessoa vai ficar doida. Mas se você começar pelos milagres de Jesus, por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez, lendo a palavra para ele, a probabilidade de a semente germinar. E ele faz uma segunda colocação aqui nesse texto, ainda envolvendo essa palavra. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aqui está a segunda ordem que Jesus dá no final do livro de Mateus. Primeiro, ir para todo mundo pregar o evangelho. Segundo, faça discípulos. Repare que ele pegava aqueles 12, levava para um canto e explicava mais detalhadamente para eles. Um trabalho que é muitas vezes custoso, que é demorado, mas que surge o maior efeito. Infelizmente, a igreja moderna, ela perdeu de vista aquilo ou o método pelo qual Jesus estabeleceu para a sua igreja. As pessoas acham que nós vamos encher a igreja, se pintarmos a igreja de preto e colocar uma luz vermelha em cima do púlpito. As pessoas acham que fazendo eventos para cá e evento, você sabe como é que eu falo, eventos. Evento só é evento, isso é para nada. Meus irmãos, a ordem é, pregue a palavra e discipule aquele que ouviu a palavra. Essa é a ordem. Não inventa moda. Não tem nada mais claro na Bíblia do que o método do Senhor Jesus. Ele pregava a palavra e ensinava aos seus discípulos. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, a soberania de Deus sobre a implantação do reino, a sua igreja. Deus é soberano. Não sou eu, não é você que escolhe quem vai posar naquela árvore. Os pássaros vêm. É Deus que escolhe. Então quem leva a igreja, quem leva o funcionário espiritual da igreja é o Senhor. A soberania de Deus sobre a sua igreja. A igreja não é do Zé, não é do Joaquim, não é do Manel, não é de ninguém. A igreja é do Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja. Nós somos nada mais, nada menos do que instrumentos na mão dele para preparar essa noiva para as bodas do Cordeiro. Eu costumo dizer, né? Todo homem que vai casar escolhe a melhor mulher. Jesus escolheu o pior, que é um monte de pecador como nós, e ele está preparando esses pecadores para um dia se tornar uma noiva sem mácula. Ele pegou a noiva maculada. Somos nós. Cheio de pecado, cheio de coisa, cheio de problema, porque quando entra nessa árvore, vem de tudo quanto é jeito, problema para todo quanto é lado, pecado saindo pelo nariz,
Mas ele vai trabalhando essa noiva até o dia que ele voltar e encontrá-la pronta para as bodas do Cordeiro sem mácula. É o inverso de nós, né? O homem vai casar e procura a melhor mulher. Jesus procura um monte de pecador para se tornar na noiva sem mácula. Então a soberania dele, o decreto dele no uso do homem nessa implantação. Ele decretou que ele ia fazer assim, ele entregou ao homem, você vai participar na implantação desse reino. Então é um decreto dele, o método de alcançar os escolhidos pela pregação da palavra. Os escolhidos só são alcançados pela pregação da palavra. Não adianta você ficar arrumando psicologia, falar que o sujeito, se ele converter, ele vai ficar rico. Isso tudo é bobagem. Isso só enche a igreja de gente, mas não enche a igreja de ovelha. E vou mais além. Costuma encher a igreja de cabrito. Os cabritos são para um lado e as ovelhas para o outro. Porque às vezes nós queremos encher a igreja de gente. Meus irmãos, nós não temos que encher a igreja de nada. Nós temos que pregar a palavra. Os pássaros vêm para a árvore de acordo com o chamado do Senhor. Na hora que o Senhor quiser, Ele manda quantos Ele quiser. Mas nós não podemos deixar de pregar a palavra. E cada vez que um vem, nós temos que continuar fazendo o trabalho com eles de discipulado e ensinando realmente a andar no caminho do Senhor. Então o método de alcançar os escolhidos é pela pregação da palavra de Deus. Para de falar que se a pessoa vier para a igreja, você vai ser abençoado, não sei o quê. Para de falar essas bobagens. Vier para a igreja, vai entrar pela porta estreita, e se entrar no caminho estreito, vai ter que levar a sua cruz, e a vida cristã não é brincadeira. Não ofereça boa vida para ninguém, porque isso é mentira. Ser cristão não é brincadeira. Por isso ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Vai ter problema com pai, com filho, com irmão, com gente de tudo quanto é jeito, se quiser andar nos caminhos do Senhor. Essa é a única estratégia que funciona. Não tem outra estratégia para que a igreja caminhe realmente. Outra coisa aqui que o texto nos ensina sobre o homem. O texto nos ensina que o salvo é salvo para adorar a Deus e glorificá-lo, levando a palavra de salvação a outros. Você não é salvo simplesmente para viver nesse mundo como filho do rei e ter uma boa vida nesse mundo. Você é salvo para passar por um processo de limpeza, e aqui estou me referindo não à limpeza física, mas à limpeza do seu coração, do seu pecado. Você é salvo para passar por um processo de limpeza, para encontrar com o seu Senhor no dia que Ele voltar. Você não foi liberto para fazer o que você quer, mas você foi liberto para adorar o Senhor, para estar aqui adorando o Senhor, para desenvolver, falar, pregar e colocar a Deus acima de tudo na sua vida, amá-lo acima de todas as coisas. É para isso que nós somos salvos. E o incrédulo não pode fazer isso. O incrédulo não pode pregar a palavra. Por que ele não pode? Porque ele não acredita nela. Como é que ele vai falar de coisa que ele não acredita? O incrédulo não acredita nem que Deus pode salvá-lo. Então o incrédulo, a esse incrédulo, a palavra não é para ele. Eu costumo dizer, a Bíblia, meus irmãos, não é para todo mundo, a Bíblia são para os crentes. Porque os crentes realmente entendem, os crentes têm uma visão espiritual dela, os crentes acreditam nela e querem fazer conforme ela diz. Os incrédulos querem distorcê-la, querem colocar nela o que ela não diz e querem ouvi-la e aplicá-la para o bem da sua própria vida. Eles não querem a glorificação de Deus. Por isso, a Bíblia diz que uns para o céu e outros para o inferno. Então, eu não sei em que grupo que você está. Espero que todo mundo aqui esteja no grupo do caminho estreito. Apertado. Sabe aquele caminhozinho apertado que quando você vai entrar no ônibus, que está todo mundo espremido? É assim o caminho do Senhor.
É assim que anda. Todo mundo espremido. Porque o caminho e a porta são estreitas, que levam à salvação. O caminho largo leva à perdição. Se você quer ter uma vida cristã de forma larga, aberta, fazendo o que você quer, saiba de uma coisa: cristão você não é. Porque cristão tem regra e prática. Palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Então, por último, qual é a prática? O que fazer com o texto? Primeira coisa que você tem que fazer com esse texto é pensar na sua responsabilidade com a implantação do reino. Você foi chamado para ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com a palavra. Você tem que ter responsabilidade com a sua vida cristã. Você tem que entender que Deus te chamou para adorá-lo, para glorificá-lo e para a implantação do seu reino. E isso é uma forma de adoração, de louvor, de engrandecimento do nome dele. Isso é uma responsabilidade nossa. Então nós temos que pensar nisso. Segundo é que a certeza de que o plantio da palavra dará resultado. Não fica inventando moda. Alguém me disse, uma irmã me falou que ela trabalhou com uma família, a família converteu, mas ela não sabia pregar. Eu falei, então como é que você fazia? Aí eu ia na casa da vizinha e lia um milagre de Jesus. Eu lia um milagre. Aí voltava no outro dia e lia um outro milagre. Voltava. Aí quando acabava os milagres, eu começava de novo. Fui lendo milagre. E o que aconteceu? Converteu a família toda. Eu peguei essa estratégia num hospital em Belo Horizonte. Uma vez por semana eu ia lá e lia um milagre. E tirava os ensinamentos do milagre. E levei um susto quando converteu a psicóloga, que não tinha nada de crente. Converteu. Quem eu não esperava que convertesse, converteu. Então nós, meus irmãos, temos que entender uma coisa: a palavra é o que nós devemos pegar. Nós temos que saber também que a edificação do reino só acontece com o método de Deus, o uso do homem na semeadura e a ação de Deus no desenvolvimento do corpo, que é a igreja. Esse é o método. O uso do homem na semeadura e Deus agindo no crescimento, em parceria. Ele faz crescer. Você se dispõe e ele te usa. A velha ilustração do instrumento. Você é um instrumento na mão do Senhor. Então essa é a única estratégia que funciona: evangelizar e discipular. E entender que a desobediência nisso é pecado. Por quê? Por que é pecado? É tudo aquilo que nos é ordenado e que nós não fazemos. A ordem foi dada: ide por todo o mundo. Ah, mas eu tenho que sair daqui para a África. Não, você está aqui, então é aqui que você tem que trabalhar. Alguém acha, não, porque eu tenho que ser missionário na China. Meus irmãos, se Deus chamou para você ser missionário na China, você deve ir. Mas lembre-se de uma coisa: antes de tudo, faça o trabalho do Senhor onde você está. Faça o trabalho do Senhor na escola, faça o trabalho do Senhor no seu trabalho, faça o trabalho do Senhor no ônibus. Eu ouvi uma palavra, um comentário na reunião dos homens na última sexta-feira, que me largou assim preocupado. Eu já percebia isso, mas um dos nossos irmãos fez uma colocação que ele disse o seguinte, que estranhava o fato de que muitas vezes dois crentes, se referindo a nós que estamos aqui, às vezes conversando os dois, conversam sobre todos os assuntos, mas não conversam sobre a palavra de Deus. Aí, na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando naquele texto que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Falamos de futebol, falamos de política, defendemos partido político, defendemos jogador de futebol e ficamos horas e horas conversando, mas não conversamos nada sobre a palavra. Isso é um problema sério na nossa vida, seríssimo. Por quê? Porque você não está contaminado realmente no seu coração por essa palavra. Então você fala do seu cabelo que está caindo, você fala da doença, você fala do vizinho, você fala do governo, você fala de tudo, mas não fala do seu Deus, do reino onde você vai morar, da grandeza
das coisas de Deus, da beleza da igreja. A nossa igreja está ruim. Meus irmãos, é a mesma coisa que o pessoal da arca reclamando da arca. Se alguém reclamasse da arca, acho que Noé falaria, abre a porta, joga para fora. Está reclamando da arca? Está fedendo aqui dentro? Então joga para fora. Nós ficamos reclamando da igreja. Porque a igreja. Arrumamos briga um com o outro. Vai para o mundo. Vai para o mundo. Volta de onde você veio. Irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade na implantação do reino. É isso que o Senhor nos chamou. E não fazer isso é pecado contra Ele. Qual foi a última vez que você falou de alguma coisa? Mas eu não sei pregar. Fala do que Deus fez na sua vida. É um dos textos, daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Vai e fala o que Deus tem feito por ti. Isso é pregar a palavra. Vai lá e fala do que Deus fez por você. Então nós precisamos de lembrar disso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu uma ordem e nós devemos cumpri-la. Que você nesta noite possa estar refletindo sobre isso e realmente que você possa estar pensando, você faz parte de um reino e nesse reino a você cabe, a nós cabe a pregação da palavra que pode levar a salvação a todos aqueles que creem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós vamos cantar um cântico e depois nós